Chegamos, enfim, na reta final da nossa série de mensagens Supremacia de Jesus. E como está gostoso aprendermos cada final de semana um pouco mais sobre esse Jesus e como ele transforma as nossas vidas, transforma o nosso dia a dia de uma maneira sobrenatural, porque ele é supremo sobre todas as coisas. Já vimos que ele é supremo sobre a criação, ele é supremo sobre a igreja, ele é supremo sobre o tempo. Nós vimos Paulo nos ensinando a orar uns pelos outros e pela igreja. Nós vimos Paulo nos advertindo e nos ensinando como realmente viver uma vida centrada no evangelho. Nós vimos Paulo nos dizendo como nos despirmos do velho homem e nos revestirmos de um novo homem. E agora nós vamos ver Paulo nos exortando novamente a orar, exortando a igreja de Colossenses, mas usando isso para a nossa vida. Paulo está nos ensinando ou está nos exortando a viver uma vida de oração. Por isso já convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 2 a 6. E eu quero ler junto com você, enquanto a gente vai destrinchando esse texto e vai aprendendo um pouco mais daquilo que Deus tem para falar para as nossas vidas, no nosso coração. E que o Espírito Santo realmente use essa palavra para transformar as nossas vidas. Amém? Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2, diz assim: dediquem-se à oração. Paulo já começa logo de cara nessa parte do texto, dizendo assim, olha, dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. A gente vê aqui Paulo reforçando algumas instruções que o próprio Jesus disse. A gente vê Jesus falando sobre uma vida de vigilância em oração que o cristão deve viver, que nós devemos realmente vigiar em oração. Paulo diz assim, olha, dedique-se à oração. Como não lembrar do texto que está no próximo capítulo? Não sei você, mas na minha Bíblia é só virar uma página, já tem o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz, orai sem cessar, ou ore sempre. Não sei como está na sua versão aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Paulo dando novamente essa exortação, nunca deixem de orar. Paulo exortando, dizendo assim, olha, a oração é algo que precisa fazer parte da sua vida tanto quanto o seu respirar. Nós devemos nos dedicar e viver uma vida de oração, porque a oração nos mantém alertas, nos mantém vigilantes nesse mundo que tenta nos corromper, nesse mundo que nos oferece muita coisa e que muitas vezes acaba levando muita gente junto com ele, por causa do suborno da razão que o mundo traz para nós. Então, viver uma vida de oração, nos dedicar à oração, é um alerta que Paulo nos dá. E não é só a gente achar que vive uma vida de oração. Paulo diz assim, olha, dediquem-se à oração, mas como? Com a mente alerta e o coração agradecido. Paulo dá esse alerta de que nós devemos viver uma vida de oração e a mente tem que estar alerta, como Jesus quando diz para os discípulos assim, olha, não durmam lá no Getsemane, acordem, não durmam, continuem vigiando e orando junto comigo. Abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 14, versículo 38, um texto onde Jesus, mais uma vez, nos mostra a importância de viver uma vida de vigilância em oração. O texto diz assim, vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Jesus nos deixa esse alerta porque nós precisamos viver uma vida dedicada à oração. E eu tenho uma notícia para te dar. Se você acha que a sua vida é dedicada à oração, porque você ora 3 vezes ao dia antes de comer para agradecer o alimento, não é isso que Paulo está dizendo. Se você acha que a sua vida é dedicada à oração porque você ora todo dia quando você acorda e porque você ora todo dia antes de você dormir, ainda não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo sobre dedicarmos à oração e viver uma dedicação à oração com a mente alerta e com o coração agradecido. O que Paulo diz em Tessalonicenses, olha, orai sem cessar, se mantenham em oração. O que Jesus diz, vigiar e orar, ele está falando para você viver uma vida de oração, uma vida de conversa com Deus, uma vida de relacionamento com Deus 24 horas por dia. Tá bom, você não vai orar enquanto você está dormindo, mas o que Paulo está nos alertando, que ele já trouxe isso de Jesus como um ensinamento, ele está dizendo assim, olha, prestem atenção, vivam uma vida de oração. Cada atitude que você precisa ter, cada decisão que você precisa tomar, viva em oração.
Não tem como eu não lembrar da vigília que nós tivemos na sexta-feira aqui na nossa igreja, aonde nos foi deixado o alerta. Se nós estamos ocupados demais, se nós estamos muito ocupados, isso não deve fazer com que nós deixemos de orar, mas sim, isso deve fazer com que nós oremos mais. Porque cada decisão que você precisa tomar, cada atitude que você precisa tomar, cada escolha que você precisa fazer, Deus está lá para te ajudar. E você precisa colocar isso diante de Deus em oração. Então, se dedicar à oração com a mente alerta e vigiar em oração, o que Paulo está dizendo aqui, é falar assim, olha, sabe tudo isso que vocês aprenderam aqui até agora? Sabe tudo isso que eu escrevi para vocês até agora? Sobre o novo homem, o velho homem, sobre como o nosso Jesus é supremo, sobre a criação, sobre a igreja. Sabe tudo isso que vocês aprenderam até agora? Tudo isso deve levar vocês a ter uma vida dedicada em oração, para conseguir viver isso aqui, para conseguir fugir do gnosticismo, de todos esses ensinamentos errados que estão falando para vocês. Se vocês querem resistir às tentações, se vocês querem realmente entender isso que eu estou falando e deixar de lado esses falsos profetas que estão aí corrompendo o cristianismo de vocês, corrompendo o evangelho que foi pregado para vocês, dediquem-se vigiando em oração, com a mente alerta. Então a nossa vida de oração não pode ser algo automático. Quem nunca ouviu aquela oração, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém? Uma oração que é feita muitas vezes por piada na hora da refeição. Quantas vezes a gente não começa a orar e de repente a gente dorme no meio de uma oração e no dia seguinte, quando acorda, a gente fala amém, porque lembrou que estava orando e dormiu no meio da oração. O que Paulo e Jesus estão nos ensinando aqui é dizer, olha, vivam uma vida dedicada à oração. Vivam uma vida de uma maneira que a oração faça parte de tudo na sua vida. E não só para pedir. Não só para fazer da sua oração um guichê de pedidos, aonde você vai lá e fica pedindo tudo que você quer para Deus e enche Deus de uma lista infindável de coisas que você quer. Uma ilustração que me vem à mente, que eu já ouvi, é de um pastor que, procurado por um membro cristão, já com uma grande história na vida cristã, alguém que era dedicado à igreja, alguém que buscava viver uma vida de serviço na casa do Senhor, um cristão que conhecia a palavra de Deus e conhecia esse Deus, chegou um dia para o pastor dele e perguntou, pastor, se Deus conhece tudo, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que eu vou pedir, o que eu preciso, para que eu preciso orar? O pastor sabiamente responde, bom, se a sua oração é só um guichê de pedidos para Deus, então nem precisa orar. Porque realmente Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe da nossa necessidade, Deus sabe daquilo que nós precisamos. Mas se você ora só para pedir para Deus tudo aquilo que você precisa, você está orando pelo motivo errado. Dedicar à oração, viver uma vida de oração, vai te ajudar a se despir do velho homem e revestir do novo homem. Vai te ajudar a ser uma esposa nos padrões que nós aprendemos com o pastor Fernando hoje de manhã, a ser um marido nesses padrões, a ser um filho, a ser um pai, a ser um profissional, a ser um chefe nesses padrões, porque você vive uma vida dedicada em oração. Você não vai se preocupar com falsos ensinos, porque você vigia em oração. Você está sempre em contato com o Pai. Você vive um relacionamento direto com Deus. Então, os falsos ventos dos falsos testemunhos que chegam sobre você não vão fazer você desviar ou desanimar do seu foco, que é Cristo. Porque você vive uma vida dedicada em oração. E não só para pedir, mas também uma vida de gratidão, uma vida para agradecer. Ainda no versículo 2, Paulo diz assim, com a mente alerta e o coração agradecido. Nós temos que lembrar do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 ainda, agora o próximo versículo, o versículo 18, que Paulo continua logo após de dizer, olha, não parem de orar, viva uma vida orando sem cessar. Paulo continua dizendo, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão, meu amado, deve fazer parte da sua vida. Agradecer a Deus por tudo, por aquele cafezinho que você está tomando, pela
cama quente que você tem para dormir, pelo ar que você respira, pela sua saúde, pelo carro que você tem ou pelas condições que você tem de andar com o transporte público, pela saúde que você tem para trabalhar, pelo seu chefe, que por mais que seja chato, isso significa que você tem um emprego. Tudo isso é reflexo da gratidão que nós temos por tudo que Deus faz por nós. Viver uma vida em oração requer uma vida em gratidão. Porque isso, a gratidão, o agradecer a Deus, é uma das grandes chaves da vida cristã, aonde você agradece a Deus por tudo o que Ele faz para você. E essa demonstração de um coração grato agrada a Deus, que faz com que Ele continue produzindo bênçãos na sua vida, continue derramando bênçãos na sua vida. Mas Paulo não está falando da oração e de dedicar-se à oração ou viver uma vida de oração pura e simplesmente de uma maneira egoísta. Paulo não está dizendo, olha, vivam e dediquem-se em oração só por vocês mesmos. Paulo está dizendo, olha, precisa ser algo mais. Existem pessoas que precisam da sua oração. E quando você vive uma vida dedicada à oração, você ora não só por você, pelas suas necessidades, pelos seus agradecimentos, mas você também ora por outra pessoa, pelo seu irmão, por um parente, alguém que está enlutado, alguém que está passando por uma dificuldade financeira, alguém que tem um problema grave de saúde. Você ora por outras pessoas. Ora por missionários que levam a palavra de Deus. Ora por pregadores que se dedicam a estudar a palavra de Deus e levar essa palavra para que você tenha mais conhecimento, para que você cresça espiritualmente na palavra. Quando você vive uma vida dedicada em oração, Paulo diz, olha, não é só por você. Tem mais ainda. O versículo 3, Paulo diz, orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. Paulo está dizendo aqui, olha, a sua oração não deve ser só por vocês, não deve ser só pela sua igreja. Ora também por nós que estamos aqui no trabalho missionário, que estamos falando do Evangelho, que estamos levando as boas novas para todos os lugares possíveis. E olha que interessante. Paulo diz assim, ore para que Deus nos dê oportunidades de falar ou de revelar esse segredo, esse mistério a respeito de Cristo. Ore para que Deus nos dê cada oportunidade possível para que nós possamos revelar esse segredo de que Cristo morreu por nós e nos deu essa salvação, esse Cristo que é supremo em todas as coisas que nós temos e nos ensina a viver essa vida. Ore pedindo para que Deus nos dê essas oportunidades cada vez mais em nossas vidas. Paulo está falando, olha, leva a sua oração a um nível muito maior, a um nível muito mais alto. Leva a sua oração a ponto dela ser responsável para que pessoas aceitem a Cristo, para que pessoas conheçam o amor de Jesus em outro país, em locais distantes, que você nunca poderia chegar, que você nunca poderia pisar. Mas a sua oração pode fazer com que a palavra de um missionário seja eficaz na vida de alguém que está perdido, na vida de alguém que está condenado à morte e que agora passa a ter vida, passa a ter Cristo vivendo dentro dele. Paulo diz assim, ó, ore por nós que estamos na obra missionária. Então, meu querido, eu quero desafiar você a continuar orando. Ore pelos missionários. Ore pela vida do pastor Fernando, que se dedica no estudo da palavra para trazer essa palavra para nós. Pela vida do pastor Alexandre, pela minha vida. A vida dos professores que nós temos, dos discipuladores do Inova, dos Teens, dos Nexus, do Transit, que se dedicam a aprender da palavra de Deus para passar isso para outras pessoas, sejam da mesma geração, seja de uma geração diferente. Mas ore por essas vidas, porque muitas vezes a sua oração pode sustentar essa vida no momento de dificuldade, no momento de luta, ou pode fazer com que aquela pessoa perceba a oportunidade que ela está tendo de levar o amor de Jesus a alguém que muitas vezes vai ter só aquele momento para conhecer daquela palavra. Conheço também a história de um motorista de ônibus que, varrendo o seu ônibus entre uma viagem e outra, encontrou no meio do lixo um folheto com uma mensagem evangelística. Ele pegou aquele folheto do lixo, leu e se converteu sozinho naquele ônibus. Ele orou e aceitou a Jesus.
quantas oportunidades nos são dadas de levar o amor de Jesus a outras pessoas, mas às vezes a gente desperdiça. Paulo diz, ore por nós, para que nós tenhamos essas oportunidades. Ore para que isso aconteça cada vez mais. E Paulo continua ainda no versículo 3. É por esse motivo que sou prisioneiro. Paulo diz assim, eu estou aqui preso, não porque eu sou um preso político, não porque eu sou um assassino, não porque eu sou um preso porque roubei. Paulo diz, eu estou preso aqui, porque por causa dessas oportunidades. Eu estou preso aqui porque eu preciso aproveitar cada oportunidade para falar do amor de Jesus, cada oportunidade para falar desse evangelho transformador, desse segredo, desse grande mistério aonde a morte de Cristo vem trazer aqueles que estavam condenados à morte para a vida, a morte que gera vida, o Deus que se fez homem. Esse grande segredo, esse grande mistério precisa ser revelado àqueles que estão condenados à morte. E eu estou aqui preso por isso, por aproveitar cada oportunidade que eu tenho de falar do amor de Cristo. Meu querido, eu sei que o Espírito está trabalhando na sua vida nesse momento e está te revelando quantos momentos e quantas oportunidades você já teve, às vezes das maneiras mais inusitadas, para falar do amor de Cristo para alguém. Às vezes, a gente deixa passar essas oportunidades. Às vezes, a gente perde essas oportunidades. Mas a nossa oração tem que ser para que Deus nos dê essas oportunidades e nos mostre, abra os nossos olhos em cada oportunidade para que possamos ser sal e ser luz na vida das pessoas que estão ao nosso redor, na vida dos nossos parentes, na vida dos nossos amigos, na vida dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, para que nós possamos realmente demonstrar o amor de Jesus para cada um desses que precisam conhecer esse amor, que precisam ser tirados das trevas e trazidos para a luz. Você sabe as oportunidades que você tem. E se você não consegue perceber as oportunidades que Cristo te dá, que Deus te dá para falar do amor de Cristo, ore como Paulo disse aqui, viva uma vida de vigilância em oração, porque quando essa oportunidade aparecer, você vai perceber e você vai estar alinhada com Deus, alinhado com o Espírito Santo, pronto e disposto para falar do amor de Jesus, que transformou a sua vida e que agora pode transformar a vida daquela pessoa que você está tendo a oportunidade naquele momento. Então, vive uma vida dedicada à oração, orando por esses momentos, por essas oportunidades que vão aparecer na sua vida. Não deixe que essas oportunidades passem, porque são essas oportunidades que vão fazer com que você cumpra o ID, que você cumpra a ordenança de Cristo para nós, de falar do amor de Jesus, de falar do Evangelho, falar do porquê Ele morreu. Paulo continua, e ele é mais profundo nesse assunto agora a partir do versículo 4. Ele diz, orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Paulo está deixando claro que assim, a mensagem do Evangelho é uma mensagem linda, é uma mensagem clara, mas ele pede, orem para mim, para que eu possa falar desse Evangelho, para que eu possa transmitir esse Evangelho de uma maneira clara, de uma maneira cristalina, de uma maneira de fácil entendimento. Você já orou alguma vez para que algum missionário, para que algum pastor, para que um professor de EBD, para que alguém que ensina e instrui você, seu filho, seus entes queridos na palavra, para que eles possam transmitir a palavra de maneira clara? Faça disso a sua vida de oração. Coloque esse pedido na sua vida de oração, orando por pessoas que se dedicam a falar do amor de Cristo e falar do Evangelho. Sabe por quê? Quando você ora por pessoas que dedicam tanto a sua vida para esses momentos e para essa causa, você começa a amar essas vidas e amar essa causa cada vez mais. Quando você vive uma vida dedicada em oração, orando para que pessoas anunciem o amor de Jesus, você consegue entender e consegue viver muito mais próximo dessas pessoas. Quando você compartilha com essas pessoas a oração que você faz por elas, ou pergunta para elas, olha, qual o motivo que você quer de oração? Por que você quer que ore? E você ora por essa pessoa, você se aproxima muito mais do real Evangelho. E isso deixa você com muito mais facilidade de também transmitir essa mensagem com clareza. Porque a partir do momento que você entende cada vez mais como fazer isso, como essa mensagem pode ser transmitida, você consegue passar isso com muito mais autoridade. Afinal, você viveu isso,
Você foi transformado pela palavra de alguém. Você foi transformado por alguém que aprendeu de Cristo e resolveu falar para você desse amor e para que você conhecesse e hoje estivesse aqui comigo aprendendo como passar, como transmitir esse amor, como aproveitar essas oportunidades. Agora, se você nunca ouviu falar desse amor, se você está assistindo essa live porque alguém compartilhou com você, alguém mandou para você esse link, ou porque você está na casa de alguém assistindo, ouvindo isso, e nunca ouviu falar desse amor, eu tenho que te dizer que esse é o maior amor do mundo. É o amor que transforma. É o amor que nos tira da morte para a vida, das trevas para a luz, de uma maneira tão profunda, que não tem como nós não vivermos a nossa vida em gratidão a Deus por isso, de uma maneira que nós vamos transmitir esse amor, transmitir esse evangelho para todos que estão ao nosso redor. Aí a gente volta no começo do texto onde Paulo fala, se dedica, vigia em oração e com uma vida de ação de graças, com um coração grato. Porque nós não transmitimos o amor de Deus, nós não aproveitamos essas oportunidades para falar do amor de Jesus simplesmente porque nós somos obrigados ou para ficar bem na fita com Deus. Não, é porque nós somos gratos, o nosso coração está grato. Quando você vive grato pelo que Cristo fez na sua vida, quando você vive uma vida de gratidão, de ação de graças por tudo aquilo que Cristo fez na sua vida, você transmite isso para as pessoas que estão ao seu redor. Você aproveita cada oportunidade para mostrar o quanto você é grato a esse Jesus que te salvou, a esse Deus que cuida da sua vida, a esse Jesus que te transformou. Então Paulo fala, olha, eu estou preso por causa disso, para aproveitar esses momentos. Mas eu não vou pedir para vocês que orem para que Deus pare de me dar esses momentos para que eu seja um homem livre. Não. Eu vou orar para que vocês me ajudem a ter cada vez mais desses momentos, mesmo que isso me mantenha preso. E como a gente sabe que isso manteve Paulo no cárcere até levá-lo à morte. Ele fala, olha, continuem pedindo a Deus para que eu tenha cada vez mais momentos e oportunidades para falar do amor de Jesus, para anunciar esse segredo, esse mistério de Jesus Cristo na vida das pessoas que estão ao meu redor. E que ninguém passe por mim sem conhecer esse segredo, sem conhecer esse amor. E nós sabemos que Paulo pregava até para os guardas que o mantinham no cárcere. Continuando no nosso texto, Paulo continua aqui no versículo 5, dizendo assim, vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Paulo está dizendo assim, olha, viva de uma maneira sábia com todos aqueles que são de fora, aqueles que não são cristãos, aqueles que não são do seu convívio, que não conhecem esse amor. Vivam de maneira sábia a ponto de transmitir isso, a ponto de aproveitar e a ponto de perceber cada oportunidade que você tem na sua vida para falar desse amor, para falar desse evangelho. Então viva de maneira sábia com aqueles que estão de fora. Porque você vai ter pessoas na sua vida das diversas maneiras, diversas pessoas diferentes que trabalham com você, que estudam com você, que fazem parte da mesma família que você, fazem parte da família de alguém que você conhece. Pessoas de gêneros diferentes, personalidades diferentes, pessoas de caráter diferente. Então sejam sábios para transmitir esse amor em cada oportunidade para todas as pessoas que estão ao seu redor. Aproveite essas oportunidades. Vivam de maneira sábia, dando um bom testemunho, vivendo uma vida que dá um bom testemunho cristão. Sabe aquela sensação de, tinha que ser crente mesmo para fazer uma coisa dessa? O mundo está cheio disso. Quantas vezes nós somos taxados ou estereotipados por causa do Deus que é pregado na televisão ou nos rádios muitas vezes, de um Deus que nos dá tudo aquilo que nós queremos se simplesmente nós dermos para Ele tudo aquilo que nós temos. Quantas vezes nós somos taxados por causa de um Deus que acima do amor dele está tudo aquilo que ele pode nos dar. A vida boa, a vida mansa que ele pode nos dar, nos enchendo de prosperidade. E os outros, a gente vai lá, de vez em quando a gente dá uma ofertinha para missões, a gente dá uma cesta básica, dá um marmitex para alguém que está na rua. Enquanto o real evangelho é o oposto disso. Quantas vezes as pessoas nos taxam e nos olham como cristãos, como crentes, entendendo de uma maneira errada o que é o evangelho, por causa de cristãos que não vivem de maneira sábia com os de fora, que não dão um bom testemunho com os de fora. Quantas vezes
nós passamos por alguém em necessidade e ao invés de nós pelo menos fingirmos que nós somos cristãos, nós fazemos questão de fingir que nós não somos. Sim, porque quantas vezes você passa na frente de alguém que está passando por uma necessidade, um morador de rua, alguém que está chorando, que está em prantos, e você pode chegar por aquela pessoa e fazer uma oração, dar um abraço naquela pessoa, oferecer algo que você tem para aquela pessoa, e você deixa aquela oportunidade passar. Muitas vezes, nós perdemos a oportunidade de pelo menos fingir que somos cristãos e usamos aquela oportunidade para fingir que nós não somos. A gente tem que parar de brincar de ser cristão, porque o nosso inimigo não brinca de ser o diabo. Ele faz o trabalho dele muito bem feito. E enquanto ele puder, ele vai destruir vidas. Sabe o que impede ele de destruir vidas, de destruir famílias, de destruir relacionamentos? Você, eu, nós vivendo, todos nós, vivendo de maneira sábia com todos que são de fora. Aí fica fácil você dar um bom testemunho como uma esposa fiel ao seu marido e submissa ao seu marido, como nós vimos de manhã com o pastor Fernando. Fica fácil você dar um bom testemunho como um marido que ama a sua esposa. Fica fácil você dar um bom testemunho para os de fora como um pai que disciplina e que instrui seu filho sabiamente. Fica fácil você viver de maneira sábia, dando um bom testemunho, como um chefe dá um bom testemunho para os seus funcionários, ou como um funcionário dá um bom testemunho para o seu patrão, como um escravo dá um bom testemunho para o seu senhor. Fica fácil a gente viver de maneira sábia, quando a gente vive uma vida de gratidão e quando a gente entende esse amor que Cristo demonstrou por nós e como ele precisa ser transmitido, precisa ser passado e como nós devemos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. E é isso que Paulo fala. E Paulo coloca isso num nível muito profundo. Paulo diz, olha, continue orando para que Deus me dê oportunidade, porque é por isso que eu estou preso. E quanto a vocês, sejam sábios quanto os de fora e aproveitem cada uma dessas oportunidades. É como se Paulo dissesse assim, olha, orem para que eu continue fazendo aquilo que me mantém na cadeia. E quanto a vocês, aproveitem cada oportunidade que vocês têm para virem para a cadeia também, para serem presos junto comigo. Porque não importa qual a consequência. O que importa é que o evangelho é pregado, é que o amor de Cristo é transmitido. O que importa é que eu aproveitei aquela oportunidade para transformar a vida daquela pessoa através da palavra de Deus, através do amor de Jesus. Entende como Paulo nos desafia e desafia a igreja de Colossos de uma maneira tão profunda a ponto de dizer assim, olha, mesmo que for preciso vocês serem presos, aproveitem cada oportunidade, vivam de maneiras sábias, mesmo que for preciso você ser ridicularizado na sua escola, você ser taxado como o crentinho, mesmo que for preciso você ser colocado de canto no seu trabalho, mesmo que for preciso você perder a sua promoção, mesmo que for preciso você perder o seu status no seu trabalho, mesmo que for preciso você ser humilhado, aproveite cada oportunidade, porque é para isso que nós estamos aqui. Para, com o coração grato, mostrar para os outros aquilo que Cristo tem feito na nossa vida, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E isso é tão lindo e tão maravilhoso que eu não consigo conter isso preso dentro de mim. Eu não consigo conter isso guardado no meu coração. Eu preciso levar isso para fora. Eu preciso fazer com que todos saibam daquilo que Cristo fez por mim. E como eu vou fazer isso? Aproveitando cada oportunidade. Continuando no nosso texto. No versículo 6, Paulo diz assim, que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Paulo diz assim, olha, presta atenção nas conversas que você tem. É como se Paulo fizesse um contraste com o texto de Efésios 4, 5, agora não lembro se é 4, 5 ou 5, 4, que eu não anotei esse texto para trazer, mas Paulo faz um contraste. Não é esse texto não. Então é o Efésios 5, 4, Vitor, me ajuda aí, por favor. É o texto onde Paulo fala
Isso, as histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Paulo diz, olha, presta atenção na maneira com que você fala, presta atenção em como você se comunica com esses que são de fora, a sabedoria, que as suas palavras sejam agradáveis, que você saiba ser uma pessoa agradável. A pior coisa que tem, algo que me incomoda, é ver alguém, ver um cristão, um crente, alguém que não consegue conviver com pessoas do mundo, porque se isolam, se afastam dessas pessoas, vivem numa bolha, numa redoma, quando não é isso que Cristo quer da gente. Cristo quer que a gente não viva essa vida do mundo, mas que a gente viva essa vida dentro do mundo. Ele orou e disse que não pediria a Deus que nos tirasse do mundo, mas sim que nos desse o poder para vencer o mundo, vencer o maligno, para perseverar nessa fé. Nós estamos aqui envoltos, cheios de pessoas ao nosso redor que precisam perceber que nós somos cristãos, perceber esse amor em cada oportunidade, seja pela maneira sábia com que você vive, ou seja pela maneira sábia com que você fala. Esse texto diz, em algumas versões, você vai achar no versículo 6, que as suas palavras, sua conversa, que aqui na minha versão diz, sejam amistosas e agradáveis. Talvez a sua versão diz, seja temperada com sal. E a gente sabe muito bem o que o sal significa na palavra de Deus. E eu quero trazer mais 2 textos aqui para a gente ler, que vão falar desse sal, que vão mostrar para a gente como esse sal funciona. O primeiro é um grande conhecido nosso, Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz, vós sois sal da terra e luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível tornar salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Outro texto que fala sobre esse sal também é Marcos capítulo 9, versículo 50, que vai mostrar para nós que o sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Tenham entre vocês as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros. Paulo está dizendo mais uma vez, olha, vivam essa vida temperada com sal, porque vocês estão sendo crentes que perdem o sabor no mundo, não servem para mais nada. Vocês estão sendo crentes que vivem igual a todo mundo. Vocês estão sendo crentes que se baseiam na opinião do mundo para escolher os seus governantes, para escolher o seu emprego, para saber como se relacionar com as pessoas. Vocês estão sendo crentes que olham a opinião do mundo para saber como se relacionar nas redes sociais, como se portar na sua vida social virtual. Você tem tido como padrão o mundo para te mostrar como você deve viver dentro dele. E não é isso que deve nos reger. Não é isso que deve nos guiar. O nosso padrão precisa ser o Supremo Jesus Cristo, o nosso Supremo Cristo. Ele tem que ser o nosso padrão, porque isso vai fazer com que nós nos tornemos o sal da terra. Isso vai fazer com que a nossa conversa seja temperada com sal. Então, quando você estiver sentado ali na sua roda de trabalho, almoçando com seus colegas de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, ali na sua aula online, participando com a classe ali, quando você estiver discutindo um assunto polêmico, um assunto que traz muitas vezes um desconforto por você ser cristão, tenha sabedoria para se portar, dê um bom testemunho e peça para que Deus lhe dê sabedoria no falar, para que as suas palavras sejam temperadas com sal. Sabe um erro que nós cometemos muitas vezes quando nós vamos falar do amor de Cristo ou quando nós precisamos fazer parte de uma conversa que, como cristãos, nós sabemos que vai ser uma conversa muitas vezes desagradáveis, para falar sobre assuntos que criam polêmica, como homossexualismo, como casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Aborto, assuntos que nós sabemos que sempre que tem um cristão envolvido numa conversa do mundo, ele já é taxado como aquele quadrado que pensa de uma maneira retrógrada e que não sabe trabalhar e não sabe entender como o mundo vive hoje. Alguém desatualizado, alguém que não conhece o mundo atual. É assim que nós somos taxados muitas vezes. Mas isso pode mudar se você tiver a sabedoria para se portar com os de fora, tiver um bom testemunho com os de fora e se as suas palavras forem temperadas com sal. Mas um grande erro que a gente comete é chegar nesses momentos e querer na hora
parar o que a gente está fazendo e falar: Senhor, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, vem Espírito Santo, me ajuda, que essa eu não sei responder, eu não lembro esse texto, a Bíblia fala alguma coisa sobre isso, mas eu não lembro nem onde é que está, me ajuda, socorro. Porque a gente deixa para viver esses momentos só ali, na hora. Mas Paulo já nos alertou antes. Dediquem-se à oração. Viva uma vida de oração. Porque quando essas oportunidades surgirem, você vai saber. E você vai estar em sintonia com o Pai. Você vai estar em sintonia com o Espírito Santo, que vai te guiar e vai mostrar para você o que falar, como ter as suas palavras temperadas com sal. Então, meu querido, quando você estiver vivendo ou convivendo com as pessoas ao seu redor, com os de fora, com pessoas que não conhecem a Jesus, não pare de falar. Não se afaste delas. Aproveite esse momento, aproveite essa oportunidade e que as suas palavras sejam temperadas com sal. A minha oração é que Deus revele para você cada oportunidade que você vai ter durante essa semana. Afinal, hoje é só domingo. Nós estamos apenas começando essa semana. Você tem mais 6 dias para se relacionar com todas as pessoas que você está acostumado a se relacionar e viver de uma maneira sábia e temperada e com palavras temperadas, para que cada oportunidade que surgir você possa demonstrar esse amor que Cristo já demonstrou para você. Agora você pode demonstrar para o próximo. E eu quero encontrar você na semana que vem com um lindo testemunho de que pessoas conheceram mais de Jesus, conheceram mais da palavra de Deus através do seu testemunho, através de você ter aproveitado cada oportunidade para falar do amor de Jesus, através das suas sábias e temperadas palavras. Amém?